me permita fazer só uma pergunta nessa linha de raciocínio. É, a gente tem visto, o tradicional na política, a gente vê, normalmente existe aquela trégua branca, né, de 100 primeiros dias do mandato de um gestor que está assumindo, de um governo que está assumindo novo. Porém, Raquel, desde que sentou, vem recebendo fortes críticas, tanto da oposição, como também da imprensa, né? Vem sendo bombardeada de crítica nesse começo de mandato dela e não chegou nem assim, completando os 100 dias. Na sua avaliação, esse ataque que ela já vem sofrendo agora, nesse momento, tanto da oposição como de alguns setores da imprensa, já reflete 2024, já reflete uma futura disputa para o ano que vem no município do Recife? No meu entendimento, sim. Porque quando você vai fazer determinadas avaliações, deixa de lado essa percepção, como você bem colocou, que é um governo que está há pouco mais de 60 dias na gestão. Então, se nós vivemos grandes dilemas, grandes problemas que precisam ser corrigidos ao longo de décadas, como é que se resolve alguma coisa em 2 meses? Então, vocês devem concordar que elas estão tomando pé da situação do Estado, elas estão tomando conhecimento daquilo que necessita o Estado, dos números. Ah, Felipe, mas tem toda a transição, mas a gente sabe que o tempo para se fazer uma transição numa máquina né, do Estado de Pernambuco não é uma coisa tão viável. Então, leva tempo. A gente viu agora há pouco uma série de críticas que, na minha opinião, não cabem, mesmo porque toda mudança de transição, muitas vezes, a mudança de ano, que é uma mudança do ano contábil, existem determinadas regras contratuais que travam. A gente sabe que, hoje em dia, para prover projetos públicos, as coisas não funcionam como na iniciativa privada. É importante, inclusive, que haja a própria burocracia, desde que ela seja, digamos assim, controlada, bem gerida, para que a gente consiga inibir qualquer tipo de corrupção. Então, ela está mudando o time, ela está mudando a visão, ela está avaliando os projetos, propondo novos projetos. Obviamente, ela está buscando relacionamento político, ver quem pode contribuir com essa caminhada, quem tem o desejo de contribuir com essa caminhada. Então, eu acho que os 6 primeiros meses, 5, 6 primeiros meses, todos eles vão ser exatamente para fazer essa análise, para organizar a casa. E aí eu acho que no segundo semestre a gente já começa a ter excelentes notícias aí de projetos que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito embora isso já venha acontecendo. Por exemplo, na educação, o governo do Estado já instituiu uma série de escolas em tempo integral. O PSB há décadas governando, e uma realidade dessa, já nos primeiros meses de trabalho, já aconteceram. Existe aí o diálogo institucional também, ou seja, a governadora tem tentado buscar recursos para fazer os investimentos necessários, ela tem buscado enxugar a máquina pública. Nós já vimos que há pouco ela e a vice-governadora visitaram alguns equipamentos públicos aí voltados aos cuidados com a saúde, né? Os hospitais. A gente sabe o que é um caos. O pernambucano hoje, o recifense hoje quer agendar uma consulta, um exame, precisa fazer uma cirurgia, uma ultrassom, por exemplo, é missão impossível. Tenta agendar ultrassom no meio público para ver se você consegue. Hoje não é nem o tempo, é você conseguir realizar esse exame. Então, na minha opinião, ela pegou um estado completamente destruído, e essa reorganização, obviamente, não vai acontecer do dia para a noite. E aí eu deixo registrado aqui, é o meu pensamento, minha visão, que eu acredito muito em Raquel e Priscila, e eu acho que elas vão fazer a diferença e vão cumprir tudo aquilo que elas se comprometeram a fazer na época da campanha. Acho que a eficiência vai ser a grande marca aí da gestão de Raquel e Priscila no estado de Pernambuco. Além de Raquel e Priscila, vereador, o senhor também apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Na sua opinião, por que ele perdeu? E essa derrota dele, o que vai ter de influência nas eleições de 2024, na sua opinião? Primeiro ponto que é importante registrar
é que a gente vive uma polarização de forma exacerbada, intensa. Eu acho que todo mundo é livre para fazer as suas escolhas e, obviamente, a nossa caminhada, né, tudo aquilo que a gente vive no seio da nossa família, nas escolhas que a gente faz, no meio que a gente vive, vai formando o nosso caráter, a nossa personalidade e as nossas ideias. Mas a gente não pode fugir do campo do respeito, isso é importante, do diálogo institucional, isso é importante. Eu fiz a escolha porque, infelizmente, eu não consigo deixar de lado tudo aquilo que o nosso país viveu com aqueles escândalos de corrupção, os maiores escândalos de corrupção que aconteceram, sem sombra de dúvidas, que se há registro aí em todo o planeta, e acho que as pessoas devem assumir a responsabilidade, e por esse motivo fiz essa escolha, mas algo muito importante para ser registrado é que nós vivemos uma democracia, e a democracia precisa ser respeitada, seguida, e vale o que a maioria estabelece, né? Sem perder de vista a construção de políticas públicas para todas as classes sociais, mas, obviamente, sempre vai valer aquilo que a maioria decidir. Eu acho que agora o momento é de desarmar o palanque, de fiscalizar e fiscalizar muito, porque é necessário para que não se aconteçam os erros que aconteceram anteriormente. Então, é preciso que não só os parlamentares cumpram esse papel, mas toda a sociedade cumpra também, e a gente torcer para o Brasil dar certo, independente da visão ideológica. Então, foi uma eleição ali extremamente apertada, e no final venceu o que a maioria estabeleceu. Não foi minha escolha, mas é preciso respeitar e seguir em frente. Uhum. Reforçando aí a pergunta que o Júnior fez em relação à influência desse confronto que teve muito acirrado entre o PT, né, e no caso Lula, e o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, em relação à influência para 2024 que ele estava citando, a gente tem aí a possibilidade, está se especulando, do nome de André Ferreira, né, representar os conservadores, né, a ala cristã, e também pegar aí votos de bolsonaristas. O senhor acredita que realmente, aí reforçando a pergunta de Júnior, que essa derrota ela pode influenciar também na escolha em 2024, ou continua vivo esse sentimento para 2024 e apoiar um candidato que tem o mesmo viés ideológico do Jair Bolsonaro? Olha, eu vou te contar da experiência que eu vivi em 2020. Eu não vi essa polarização de forma tão latente, porque quando a gente traz a discussão aqui para o campo municipal, eu acho que isso, de certa forma, esfria, até porque não são esses os candidatos, não são essas as funções, as missões que estão sendo discutidas pela sociedade. Obviamente é que influencia, né? Porque as pessoas que, por exemplo, vão escolher o nosso projeto, vão escolher a partir das escolhas que eu faço, do trabalho que eu realizo, das parcerias que eu tenho, né? Do que é que eu estou fazendo de diferente, o que é que eu estou propondo, enfim, tudo isso influencia, mas eu acho que essa não vai ser a tônica. Eu acho que daqui a um ano e meio, mais ou menos, quando estiver se discutindo de forma mais intensa as eleições, eu acho que isso não vai ser preponderante para a escolha. Recife é muito politizado, né? Então acho que isso vai ser preponderante para a escolha do nosso futuro prefeito, não, ou para a manutenção do que aí está, ou para um novo projeto. Eu acho que aquele que conseguir comunicar melhor, que trabalhar melhor aquilo que ele pretende para a cidade do Recife, que tiver uma condição, apresentar uma melhor condição de construir políticas públicas que de fato transformem a vida das pessoas, vencerá as eleições. A gente não pode, obviamente, perder de vista as parcerias políticas, as estratégias de campanha, tudo isso influencia o voto do eleitor, mas eu acho que aqui foi muito equilibrado. Se eu não estiver enganado, o ex-presidente Bolsonaro teve 44% dos votos aqui em Recife. Enfim, vai ser, na minha concepção, vai ser uma eleição tão dura quanto foi para o governo do Estado. Acho que algumas forças devem surgir,
e eu acho que o povo do Recife vai ter a oportunidade de ter projetos aí de viés completamente diferente para fazer as suas escolhas. Vereador, foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Espero que o senhor tenha gostado desse bate-papo. E eu espero que o público que nos assistiu tenha gostado ainda mais. Foi muito massa. Agradecer, desejar boa noite. E agradecer também a Fred por ter ajudado também a conduzir essa entrevista. E a gente espera que o público tenha se esclarecido também sobre tudo que a gente conversou, né? Ter conhecido melhor o trabalho do vereador e sobre o trabalho do vereador no geral, do parlamentar. Vereador, suas considerações finais. Mas de antemão, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Então, inicio exatamente agradecendo aí o convite e já me coloco à disposição sempre que precisarem. Nós estamos aqui. O nosso mandato também está aberto não só para vocês, mas para as pessoas que nos acompanham nesse momento, para todo o povo do Recife. E é isso. Eu quero deixar à disposição, pedir que as pessoas nos acompanhem e que nós possamos juntos construir uma política que de fato modifique a vida das pessoas. Nossas redes sociais, o nosso site, todo o nosso espaço que é disponibilizado para a comunicação está à disposição de todos e vamos seguir em frente na luta, procurando fazer da política um dom de serviço. Sigam firme também, que Deus abençoe demais aí a missão de vocês. Eu tenho certeza que vocês colherão muitos frutos, porque estão procurando fazer o bem para as pessoas, estão procurando não só promover a política, não se resume a isso, mas é a promoção do bem comum, a promoção daquilo que de fato faz a diferença na vida das pessoas. O bom jornalismo cumpre papel fundamental. Então, parabéns a vocês, que Deus abençoe essa missão, abençoe aqueles que nos viram e ouviram agora e os que vão ver e ouvir lá na frente, porque imagino eu que isso vai ficar registrado, disponível para as pessoas. Me coloco à disposição e que Deus abençoe a todos.